Que pena ontem, né? A morte de um jovem fisiculturista de 22 anos, o Gabriel. Um moleque super do bem, super amoroso. Um atleta profissional. E deveria reacender a discussão que pouca gente tem coragem de fazer com honestidade. De uma confusão que as pessoas fazem, profissionais ou não. De reposição hormonal e anabolismo. De uma dose fisiológica para uma dose farmacológica insegura. De uma saúde para uma alta performance, de uma liberdade para uma imprudência. Hoje existe uma geração inteira, praticamente, romantizando, inclusive nas redes sociais, protocolos extremos de anabolismo sem entender minimamente da fisiologia básica. Poucas pessoas falam dos colaterais, de ansiedade, de compulsão, de irritabilidade, de insônia, de dependência psicológica, alteração do humor, de infertilidade, disfunção hormonal severa, hipertensão, alterações cardíacas das mais variadas, hepatotoxicidade, insuficiência renal, apneia, muitas alterações e poucas pessoas falam, mesmo porque não tem conhecimento. A maioria das pessoas começam querendo melhorar sua autoestima e terminam prisioneiro da própria imagem. Existe ainda algo mais perigoso que quase ninguém fala, que parece que infelizmente aconteceu com o Gabriel. O seu laudo de morte ainda não saiu, mas muito provavelmente tenha sido por uso de insulina. E existe uma banalização da insulina, que é uma droga inventada há mais de 100 anos, que salva milhares e milhares de vidas, mas quando utilizada de forma errada, tem um potencial absurdo de levar uma pessoa à morte. A insulina muitas vezes mata rápidos. A hipoglicemia grave, ela não avisa com nenhuma educação. Às vezes ela começa com suor, com frio, com tremor, com uma confusão mental, e ela pode terminar sim em coma e morte. E uma coisa que deveria ser discutida é que a causa da morte, se for o caso do Gabriel de insulina, não é só ele o responsável. Eu acho que a gente deveria abrir mais essa discussão, inclusive perante a sociedade, inclusive perante os patrocinadores desse menino, inclusive perante todas as organizações que têm ele como um exemplo, como uma referência. Porque se eu tenho lá no Instituto um atleta que eu patrocino e eu observo as últimas entrevistas, que é o caso do Gabriel, que vinha dando entrevistas, que já havia passado sufoco com insulina, que já havia passado muito mal, que vinha utilizando doses anabólicas absurdas, o patrocinador mantém o seu patrocínio sem nenhum pudor. Eu acho que o enriquecimento de uma marca não pode nunca estar à frente do risco que está correndo o seu atleta. Isso deveria ser discutido. Eu não estou falando que a pessoa tem responsabilidade, que deve ser responsabilizada, mas pelo menos a discussão deve se ter. Nem tudo vale mais do que uma vida humana. Não pode ser assim. O mais assustador é que muita gente utiliza essas drogas sem entender nada e divulga tudo isso, sem saber o que é uma sensibilidade insulínica, sem saber pico de ação, sem saber timing alimentar, sem saber interação com o treino, risco de rebote, neuroglicopenia. A pessoa não sabe absolutamente nada. Então elas copiam protocolos como se estivesse copiando um treino para hipertrofia do bíceps da pessoa. O problema é que o corpo humano não é uma máquina de montagem de estética. Existe um preço biológico para tudo isso. E talvez a reflexão mais importante seja exatamente essa. Em que momento a busca por performance deixou de ser uma evolução e passou a ser uma autodestruição socialmente aceita, inclusive por profissionais. É muito ruim você perceber isso e ver que ninguém está fazendo absolutamente nada. Nem todo corpo forte representa saúde. Nem toda definição representa equilíbrio. E nem toda liberdade é sinal de inteligência. Talvez uma das coisas mais perigosas dessa geração seja exatamente essa. A capacidade que a gente está tendo de normalizar os excessos, enquanto muitos influenciadores, muitas empresas chamam isso de lifestyle.